A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Sou a irmã Natália, venho nessa noite trazer uma palavra de Deus, compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações nesse início de semana. E a palavra para a nossa meditação está lá no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu venho nessa noite para te dizer: não temas, a sua oração foi ouvida. Quem ouviu estas palavras foi o sacerdote Zacarias. O que ele fazia? Ele estava servindo no templo do Senhor. E Zacarias, ele já era em avançada idade, sua mulher Isabel também, eles não tinham filho. Mas em versículos anteriores vai dizer que ambos eram justos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Eles serviam ao Deus Todo-Poderoso. Zacarias estava ali exercendo o ofício de sacerdote, servindo o Senhor no templo. E eles não tinham filho, mas eles certamente, por serem servos do Senhor, e existia ali para dar continuidade ao sacerdócio da família, então era importante que tivessem filhos para que continuasse ali a linhagem, né, de sacerdote. E o anjo apareceu para ele, e aquele dia, para que Zacarias pudesse estar servindo ao Senhor no templo, era tirado na sorte, queridos, sabe? Então, ele caiu a sorte ali, para que aquele grupo que estava ali junto com o profeta Zacarias fosse servir o Senhor no templo, tá? E como que era naquele tempo o sacerdócio, não é isso? Os irmãos sabem que no Antigo Testamento era oferecido sacrifício, né, de animais, e eram colocadas ali sobre o altar de bronze, era oferecido ali o animal em sacrifício, e ali no altar ficavam as brasas, que ficava depois que o sacrifício era aceito pelo Senhor, era queimado. E aquelas brasas, elas eram tiradas e levadas até o altar de incenso. Então, esse era o trabalho do sacerdote. E era o que Zacarias estava fazendo. Naquele momento que ele estava servindo a Deus, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou: Isaías, não tema, tua oração foi ouvida. Sabe? Era uma testificação que Deus havia ouvido a oração de Zacarias. Mesmo ele já sendo avançada de idade, a Bíblia não revela a idade, mas Isabel tinha cerca de 60 anos. Ou seja, ela já tinha passado do período dela. Mas para Deus nada é impossível, porque eles clamavam por um filho e Deus precisava. Sabe, ali coincidiu a vontade deles de terem um filho e Deus precisava de um profeta. E a palavra aqui vai dizer que Deus não só, o anjo apareceu para Zacarias, disse para ele não temer, que a oração dele tinha sido ouvida, que ele afirmou: olha, e a sua mulher Isabel, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então, queridos, quando é de Deus, sabe, quando a minha e a tua vontade coincidem com a vontade de Deus, ele vai dando testificação, ele vai afirmando tanto que deu até um nome, João. E o nome João, e porás o nome João, né? João Batista, aquele que é cheio de graça, aquele que batiza, sabe? E qual era a missão de João Batista? João Batista, ele veio para apresentar o Senhor Jesus. Eles eram primos. Isabel era prima de Maria. Então,
eles tinham ali um parentesco com Jesus, mas ele viria para abrir o caminho, ele veio para abrir o ministério do Senhor Jesus, ele veio para pregar, e a palavra que diz que ele teria prazer, alegria nele, que muitos iriam se alegrar pelo nascimento daquele que iria apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, João, ele era um profeta, ele pregava a palavra de Deus, sabe? Ele pregava a palavra de arrependimento e batizava, tanto que ele batizou Jesus. Então, quando o anjo aparece para Zacarias e fala que a oração foi ouvida, ele quis indagar, ele quis questionar, e a palavra aqui vai dizer que ele ficou um período mudo, por duvidar, porque o próprio Deus enviou um anjo para se revelar a ele. E ainda assim ele estava, mas como vai ser isso? Eu já sou avançada em idade, sabe? Quando Deus testifica, olha, tua oração foi ouvida. Só que eu tenho que te entregar algumas chaves, sabe? Para que a nossa oração seja ouvida, que Zacarias estava no pleno serviço, servindo a Deus no templo. O que significa isso nos dias de hoje? Significa você ser comprometido com a obra de Deus, você se envolver com o serviço na obra de Deus, sabe? Servir ao Senhor no templo, servir ao Senhor na congregação que você faz parte, sabe? Servir ao Senhor, se envolver na obra de Deus. Porque muitos vão à casa do Senhor, vão para adorar, vão para fazer petições, mas não quer servir. Não tem coração aberto, não tem comprometimento com a obra de Deus. E mesmo eles já sendo avançada de idade, eles ainda não tinham filho, mas eles estavam ali servindo a Deus. A palavra, querido, já pensou? Deixa eu falar assim, antes ambos era um casal ali que era comprometido, eles eram chamados irrepreensíveis, ou seja, não tinham dolo, eles cumpriam todos os mandamentos do Senhor, estavam em pleno atividade, serviço, sabe? À medida que trabalhamos, que servimos na obra de Deus, ele também, ele nos abençoa, sabe? A partir do momento que você cuida das coisas de Deus, ele cuida das tuas necessidades. Eles não queriam meramente um filho para embalar, para criar, mas eles queriam um filho que também dariam continuidade ao ministério deles, entende? Que dariam continuidade ali na linhagem de sacerdócio, de profeta ali da família, sabe? E eles queriam um filho, e Deus precisava de um profeta. Deus precisava de alguém para abrir o caminho, para apresentar o Senhor Jesus. Sabe? É uma palavra linda e o Senhor vem ministrando essa palavra comigo há muito tempo e eu vi que era necessário compartilhar com vocês que estão aqui no meu canal, sabe? Então tem esses segredos para que a tua oração seja ouvida. Se comprometa com a obra de Deus, sabe? Busque andar irrepreensíveis, busque obedecer os mandamentos, os preceitos da palavra do Senhor. E a palavra aqui vai dizer que muitos se alegrariam e disse aqui para ele não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, seria um nazireu de Deus, alguém separado. E olha aqui no versículo 15 e diz assim: e será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Queridos, quando nós estamos ali confessando Jesus, sabe? Quando nós somos escolhidos, chamados por Ele. E quando você declara que o Senhor Jesus é o Salvador da sua vida, que você entregou a sua vida para Ele, imediatamente você recebe o Espírito Santo. E para cumprir o chamado de Deus na nossa vida, é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, é uma divindade, você tem uma partícula da glória de Deus em você, sabe? E nós temos uma missão. O Senhor não nos chamou para que a gente fique de braços cruzados, não, Ele nos chamou para que a gente possa nos envolver na sua obra, para que a gente possa apregoar a palavra, sabe? Para que possamos fazer a obra, estar imbuídos, dedicados ao serviço na casa de Deus,
A casa do Senhor é chamada casa de oração, igreja, sabe? No templo, servindo ao Senhor. E é essa palavra que eu quero compartilhar, para que da mesma forma que o anjo do Senhor testificou e apareceu a Zacarias e disse: não temas, a sua oração foi ouvida, mas por trás disso existia ali um casal, um homem que servia a Deus, que era comprometido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. Se você quer ter a tua oração ouvida, você precisa se comprometer no serviço, na casa de Deus. Para que juntou ali, coincidiu a vontade deles, o sonho. Quantos anos eles deviam estar orando, fazendo propósito, fazendo campanha. Mas tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Mas coisa linda é quando as nossas orações, o desejo do nosso coração coincide com a vontade soberana de Deus. Eles queriam um filho, Deus precisava de um profeta, Deus precisava que alguém abrisse o caminho para o Senhor Jesus. Isso é lindo demais, e quando isso acontece, se concretiza, sabe? Porque Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe, e para Deus nada é impossível. Então eu quero que você medite, que você fique com a reflexão. Eu li aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, li a partir do versículo 13 até o 15, mas você pode ler ele todo. Você pode ruminar, mastigar a palavra essa semana e entender como funciona, sabe? Como é bom quando coincide o desejo do meu coração e a vontade do Todo-Soberano, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Receba essa palavra no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.